Seja muito bem-vinda a esse nosso encontro, onde a gente vai falar sobre por que que o seu bebê não dorme bem, mesmo você fazendo tudo certo. Eu dou as minhas boas-vindas para quem está aqui comigo ao vivo, para você que vai ver gravado depois também, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu sou a Thelma. Eu sou especialista em sono infantil e psicanalista, especialista em maternidade, tá? Então, o meu foco é atender mães. Também sou mãe da Melissa, ela vai fazer 3 anos agora no final de dezembro. E a minha história começou com ela, né? Com as dificuldades com o sono da minha filha. Eu não tenho a formação desde sempre, eu sou engenheira de produção, trabalhei por quase 20 anos no mercado corporativo. Não queria ser mãe, mas aí um dia veio esse desejo no meu coração, me tornei mãe. E quando a minha filha nasceu, tudo que eu tinha de expectativa foi por água abaixo, principalmente com relação ao sono. Minha filha não dormia e o grande boom de todo esse problema foi quando, aos 2 meses, a minha filha ficou das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã acordada. Nada fazia essa menina dormir. E eu sabia que tinha alguma coisa muito errada. E foi a primeira vez que eu fui procurar uma consultoria de sono. Eu tive uma orientação inicial sobre como o sono do bebê funciona. Foi muito legal, mas alguns ensinamentos que, na época, a consultora tinha me dado, parecia que não fazia muito sentido. Eu fui atrás de vários cursos, comprei muitos cursos falando sobre tudo quanto é tipo de assunto, né? Ensinando várias técnicas, muitas não entravam no que eu entendo, nos meus valores, né? Como deixar a criança chorando, técnica de choro controlado, técnica da cadeirinha, essas mais famosas, para mim nunca foi uma opção, mas também não conseguia melhorar. Foi até que eu encontrei uma educadora integrativa de sono e ela me ajudou a entender como o sono realmente funcionava, que tudo que eu estava entendendo e recebendo era muito superficial ou ia para as técnicas de treinamento de sono, que não fazia parte do que eu queria para relação com a minha filha e para a minha maternidade. E a partir dali eu entendi como o sono funcionava, eu coloquei em prática o que ela me falou. Não estou falando que foi a coisa mais fácil desse mundo, não. Lógico que teve os seus desafios, como tudo na maternidade, né? Tem os seus desafios, mas com 4 meses a minha filha passou a dormir a noite toda. Ela dormia das 8 às 6 da manhã, a noite todinha, boas sonecas, e assim eu fui aprendendo a passar a cada desafio com ela. Quando o sono, lá por volta dos 6 meses, voltei a trabalhar, ela foi para a creche, introdução alimentar, o sono desandou um pouquinho, eu consegui voltar ao normal rapidamente, porque tudo são fases. Por quê? Porque eu tinha o conhecimento. E aí eu me apaixonei por essa área e decidi estudar exatamente na mesma escola que essa educadora integrativa que me atendeu. E aí eu me formei pelo Instituto Family Wellness, é um instituto americano, né? Então eu tenho uma certificação brasileira, uma certificação americana para atender crianças até adolescentes, né? Na verdade, é o sono pediátrico. Aqui eu foco no sono dos bebês, né? De 0 a 3 anos, justamente porque é uma das fases mais desafiadoras com relação ao sono. Né? Depois dessa fase, quando a gente passa por essa fase, os ajustes são mais comportamentais, mas ainda existem distúrbios de sono que podem acontecer, né, a vida inteira da gente, então eu posso também atender, mas o meu foco são os bebês, justamente porque é a fase em que a mulher ela está mais sensível, né? A maternidade ela transforma a gente de uma forma muitas vezes inesperada, né? Então a gente vai ver aqui como que essa chegada da maternidade pode se influenciar também na relação com o sono do nosso bebê, vocês vão ver aqui no nosso encontro, mas e como mulher e como mãe, eu também queria entender o que estava acontecendo comigo. A formação em psicanálise veio porque eu queria dar um foco ainda maior no que a mãe tem de responsabilidade dentro do sono, além de toda a parte fisiológica, né? Era o meu desejo. Então, seja muito bem-vinda. Bora começar. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, tá? Não tem problema, eu vou respondendo.
Eu só quero passar a apresentação o mais rápido possível aqui para a gente ter um momento de dúvidas no final, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar, então, com a frase que eu escuto da maioria das mães que me procuram. Eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo e nada melhora o sono do meu bebê. E aí, quando eu vou conversar com essa mãe, ela realmente fez de tudo. Ela tentou de tudo aquilo que mais fácil tem aqui na internet de acesso, né? E eu sei o quanto, né? Eu também sou bombardeada por anúncios, principalmente, né? O algoritmo do Instagram, por exemplo, ele tem uma leitura de que eu gosto desse assunto, porque eu falo desse assunto. Então, ele me apresenta vários profissionais. E eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sempre entro para ver o que está acontecendo ali, eu sempre estou aprendendo também, né? Se existe algo novo. E o que a gente escuta muito é associação de sono, autonomia de sono, horário controlado. Então, a gente é bombardeada por várias coisas, né? Várias informações que causam muito peso na nossa maternidade, né? Então, o que eu ouço muito das mães, né? Então, a mãe fala assim, mas eu faço horário de soneca certinho, eu sei a janela de sono da minha criança, né? Eu sei que lá por volta dos 5 meses a criança fica acordada ali entre 1h45, 2h30. Eu tenho uma rotina, né? Então ele acorda, eu faço tal coisa, aí logo vem a soneca, a gente brinca no tapetinho. Depois ele mama, livre demanda. A mãe, ela tem uma rotina, ela sabe o que é. Olha, e aí, às 7h30, eu já vou fazer ritual noturno, apago as luzes da casa e dou banho. E aí, então, assim, a mãe sabe fazer isso, né? Ela faz ritual noturno. Eu deixo aqui, porque a maioria das mães fala, olha, ele não dorme, mas eu faço ritual noturno. O quarto todo escuro. Hoje, a maioria das mães já sabem da importância do breu total dentro do quarto, e mesmo assim o bebê continua acordando. E aí é quando a mãe olha, é sem motivo aparente. Para quem está ao vivo aqui, é isso mesmo que vocês vivem? Vocês fazem tudo certinho, tentam de tudo e o sono não engata? De repente, sempre, a madrugada é sempre a mesma? Né? Então, eu sei que essa é a história que a maioria das mães vivem, depois de atender tantas mães, né? Eu sei que essa é a realidade que se apresenta para a maioria das mães. E aí, no desespero, eu sei que muitas mães também cometem alguns erros. Vai inserir a fórmula, né? Porque acha que o leite materno não está mamando o suficiente. Aí as pessoas falam, ele está acordando por fome. Então, vamos dar fórmula, porque o leite é fraco, principalmente no início da vida, né? Tenta desfazer associações de sono, porque disseram que o bebê acorda devido a dormir no peito ou no colo. Então, a mãe fica lá desesperada para fazer o desmame noturno, tal do desmame noturno, né? Eu não gosto nem de ouvir essa palavra. Quando a mãe chega e fala, mas eu fiz o desmame noturno e a criança continua acordando, né? Então, talvez não sejam só as associações aí. Tenta técnicas de sono, colocando acordado no berço, choro controlado, todas essas técnicas que a gente conhece, né? E são muito difundidas, principalmente porque muitas estão inseridas em estudos científicos, tá? Então, muitas profissionais baseiam-se nessas técnicas nos estudos científicos, mas existem outros estudos que contradizem, né? Então, não existe um consenso universal entre os estudiosos do sono infantil sobre o que funciona ou não, né, de verdade, aquilo que realmente funciona, né? Em alguns casos vai funcionar, porque a gente vê, né, muitas mães aí dando depoimentos, né? Ai, meu filho, em 3 dias dormiu a noite toda, e aí você vai ver a técnica que a profissional usa, é uma técnica de choro controlado. Para aquele bebê, funcionou. E para os 100 mil outros que passam por essa profissional e não tem esse resultado, isso ela não mostra, né? E aí, o que eu acho mais grave é culpa a mãe, né? Você que não sabe fazer, né? Faz aromaterapia, banho com chá, eu usei muito banho com chá, tá? Banho com chá de camomila, minha mãe mandava eu fazer, também usei a lavanda, né?
massagem Xantala e mil outras coisas que você ouviu alguém falando que pode funcionar. E eu não estou tirando mérito de nada disso, porque ontem, por exemplo, que minha filha estava passando mal, eu coloquei um pouquinho de lavanda no banho dela para dar uma acalmada no sistema nervoso também, né? A gente sabe que essas coisas funcionam, mas elas não fazem milagre. Então, o que a gente tem que entender é que o sono, ele é multifatorial, que a gente fala, né? Ele não tem uma causa única, eu preciso atuar em várias causas para chegar num sono bom. E aí, essas outras técnicas, a aromaterapia, o banhinho, a massagem, elas entram como complemento àquilo que eu já estou observando. E aí, ao invés de você ter respostas, a única coisa que você encontra é culpa e uma sensação de que a maternidade virou um labirinto sem saída. Como eu conheço mães, inclusive eu fui essa mãe, que falam, né, aquela famosa frase: eu amo meu filho, mas eu detesto a maternidade. E no fim, a gente não pode separar as duas coisas, porque você só é mãe porque você tem um filho. Como que você pode amar o objeto do que te fez mãe, né? E não amar o que ele te tornou. Então, eu vejo muito sofrimento nas mães quando elas falam essa frase, né? E eu também fui essa mãe de falar, nossa, como eu gosto dessa coisinha pequenininha aqui, mas a maternidade é muito pesada. E ela só se torna pesada quando a gente encontra um desafio e não consegue passar por ele. Principalmente se a gente é a mãe, que é o meu caso e o caso da maioria das mães que eu atendo, que são mulheres que gostam de pôr a mão na massa, né, que gostam de ver o resultado, fazem acontecer, e aí tá fazendo e não tá acontecendo. Então a gente fica desgostosa daquilo. Parece que o nosso filho tem um problema, parece que só o nosso filho não dorme. Vocês já tiveram essa sensação de que só o filho de vocês não dorme? Eu vou contar um caso aqui particular. Eu não conheço na minha vida real aqui, assim, vida real que eu digo do presencial, né, do meu lado, nenhuma família que teve problema com sono. Aliás, eu conheço uma só. Nenhuma família que teve problema com sono. Eu falei, gente, será que eu fui sorteada? Deus me deu de presente esse desafio? Como que pode isso, né? E aí a gente fica presa nisso aí, que parece que é só a gente que está passando por aquilo. Mas quando eu me tornei profissional e eu recebo tantas mensagens de mães, gente, diariamente eu recebo muitas mensagens de mães, né? E aí eu entendo que o problema ele é muito grande, mas tem mães que não gostam de falar sobre isso por causa do julgamento. Eu sei disso, eu era mãe que eu não gostava de falar, porque depois que eu tomei consciência de tudo que eu tinha que fazer e eu comecei a colocar em prática, as pessoas passaram a me julgar. A mãe chata, a mãe controladora. Nossa, seu bebê, a sua filha vai ficar mal acostumada assim, sabia? Imagina, a minha criança dormir em qualquer lugar. E a minha filha ali, com as necessidades dela, com as particularidades dela, que não conseguia fazer aquilo. E as pessoas me julgando. E muitas me falaram, deixa chorar que aprende. Então, assim, às vezes, aí a gente, quando está nesse processo ali, né, do desafio, e não tem outras pessoas perto para compartilhar essa dificuldade e poder conversar, a gente se sente ainda pior, muito pior, né? Então, é a hora que a maioria das mães se desesperam tanto e vêm para a internet para buscar a solução, e aí encontram esses perfis de profissionais que, às vezes, que não levam a sério essa conexão entre mãe e bebê, né? Não se importam com isso, né? Tem outros vieses de atendimento, e aí essa mãe ela acaba saindo mais perdida do que com respostas. O que então não estão te contando, né? A gente passou por tudo isso, né? Que eu falei, nós tentamos, nós buscamos, estamos indo atrás da solução e parece que sempre alguém não está contando para a gente o segredo. Eu falo essas coisas e volto à minha memória de quando Melissa nasceu, de como eu pensava isso. Eu fui comprando um curso atrás do outro para entender qual era a virada de chave que alguém ia dar
para que o sono acontecesse, porque parecia que sempre tinha mais, né? E, na verdade, é a sensação que as pessoas querem colocar na gente enquanto mãe, né? E para vender, e cada um tem o seu método de marketing, né? Mas a gente fica ali, o que não estão nos contando? E aí agora eu vim aqui revelar para vocês, então, o que não estão te contando. Eu prometi que vocês iam descobrir por que o seu bebê não dorme, mesmo você fazendo tudo certo. E é isso que eu vou entregar para você hoje, sem esconder nada, né? É justamente porque o que parece certo nem sempre é o certo para o seu bebê, para sua família e para você. É isso que não estão te contando. Não tem como eu generalizar, não tem como eu generalizar que vai funcionar para todos os bebês, todas as técnicas, né? Então, mas por que alguns bebês dormem com técnicas de treinamento de sono, choram ali 1, 2 dias e depois não reclamam mais e acabam dormindo, né? Porque existem características de cada pessoa, inclusive características de cada bebê. Então, a gente fala de característica temperamental. Então, eu tenho o bebê fácil, o bebê moderado e o bebê com temperamento difícil. O bebê com temperamento fácil é o mais fácil de você aplicar um treinamento de sono, porque ele simplesmente aceita. Isso é bom? Não é bom, né? Porque uma criança que ela não consegue nem reivindicar o direito de estar perto dos pais. Então, eu não concordo com isso. Então, é fácil você falar, você tem um bebê que você está ali, está tudo desajustado, né? A gente vai entender os 3 eixos do sono. E aí você aplica uma técnica de treinamento num bebê com temperamento desse, né? Fácil, que é tranquilo, que recebe, que chora pouco mesmo, e aí fala, nossa, funciona para todo mundo. Mas aí quando você pega um bebê com temperamento mais difícil, que ele se impõe mais, ele chora mesmo, né? Ele é mais intenso, por exemplo, aí não funciona, é a mãe que está errada, né? Então, assim, por isso a gente não pode falar que o que a gente está fazendo é certo se você não entendeu que é certo para o seu bebê, se você não observou o seu bebê. É aí que está o segredo, é entender esse bebê, entender a dinâmica da família, que também é muito importante. Esse bebê, gente, quando nasce a criança, não existe o mundo do bebê e o mundo da família, existe o mundo de todos juntos, né? Então, não adianta eu forçar uma coisa que funcione só para o bebê e não funciona para a família. E eu não posso forçar só uma vida familiar e esquecer da necessidade do bebê. E um outro ponto mais importante é o que é certo para você, né? Então, há um tempo atrás, eu fiz uma imersão falando sobre associações de sono, e o que eu explico muito, né? Dentro de qualquer discurso que eu tenho, a associação de sono, ela não é vilã. Ela só é ruim quando ela não está funcionando para um dos dois, para a mãe ou para o bebê. Então, por exemplo, tem uma associação de sono, ela é a culpada pelo bebê acordar? Não necessariamente. Existem casos extremos? Podem existir, mas é a última coisa que eu vou pensar. Mas se a mãe fala, eu estou com pânico de amamentar meu filho na madrugada, né, pelo motivo que seja, eu não estou aqui para julgar nenhuma mãe, a gente vai tratar a associação de sono, mas não é de uma hora para outra, tirando tudo, tipo, sacrificando o bebê para que a mãe tenha o resultado. Não é sobre isso, né? Mas eu preciso olhar o todo, e eu preciso que tudo que esteja ali funcione para todo mundo. Isso é o mais importante, né? A maioria dos cursos, eles sempre vai ensinar o quê? Eu chamo de fórmula pronta, né? Porque parece que a regra é igual para todos os bebês, né? Esses dias eu estava no Threads e uma mãe perguntou, qual é o melhor curso? E aí um monte de gente falando, e eu precisei responder enquanto profissional que o curso, ele é bom, a maioria dos cursos, tá? Eles são bons para você ter uma noção do que é o sono de criança, mas os cursos não conseguem dar profundidade no que o seu bebê precisa. E isso é muito importante a gente entender, tá? Então, eles ensinam sobre essas fórmulas prontas, né? Rotinas definidas. Inclusive, eu tenho vários cursos, tá? De profissionais aí com rotinas prontas que nunca couberam na minha vida, nunca couberam.
horários fixos, né? Existe, sim, alguns casos em que o bebê precisa de horário fixo, mas são muito poucos, né? Eu tenho uns 2, 3 casos de bebês que nós precisamos colocar horários fixos para que aquele bebê se regulasse, tá? Mas são pouquíssimos casos. Das dezenas de famílias que eu atendo, é 1 ou 2, né? Então é muito pouco. E entra no que é cortar tudo que é errado, peito, cola, cama, presença, né? Então, é isso que você encontra normalmente empacotado nos cursos, né? E nos conteúdos também, tá? Muitos conteúdos de profissionais aí explicam e a mãe vai lá, opa, deixa eu pegar isso aqui para mim. Será que era para mim? E a profissional não está errada, não, tá? Não estou falando que ela está errada. É que a gente não consegue colocar essa percepção de filtro no que a gente recebe. Isso tudo ignora é que o dormir, sim, ele é biológico. Todo mundo sabe dormir, por isso que eu bato na tecla que a gente não ensina ninguém a dormir, porque todo mundo já nasceu programado para dormir, mas o adormecer, ele é emocional. Então, eu preciso que todo o ambiente, e eu não estou falando fisicamente somente, esteja equilibrado, esteja calmo, relaxado para adormecer. Toda vez que você entrar para escutar uma aula minha, você sempre vai me escutar falando o seguinte: imagina você dormindo na rodoviária de São Paulo. Você dormiria em paz? Provavelmente não. Mesmo que você estivesse com muito sono, muito sono, o medo de estar ali, de ser roubada, de alguém fazer alguma coisa, você não relaxa, né? Porque a tua emoção tá à flor da pele. Se você dormir, gente, se você dormir porque você tá num nível de exaustão, supondo, passei 24 horas acordado, meu corpo não tá aguentando, o corpo, como proteção, ele desliga. Inclusive, nos treinamentos de sono, o que acontece com o bebê é isso, tá? Ele desliga, ele não aprende a dormir. Ele chora, ele sofre, ele sente tanto medo que o sistema nervoso desliga a criança. É como se desse um shutdown, como se fosse desligar um aparelho eletrônico mesmo, para que não sinta dor. Isso é do corpo, tá? Então, a exaustão leva a isso. Mas, do contrário, o adormecer, ele é emocional. Então, onde que está o real problema no sono do bebê? Da mãe que tenta de tudo e não está conseguindo. Nós temos o que eu chamo de 3 eixos do sono de qualidade, tá? O primeiro eixo é o sono do bebê em si. O que o corpo do bebê, ele está pronto para fazer e o que ele realmente precisa, né? A gente precisa olhar para todos os aspectos do sono, que são 4. O segundo eixo é a relação entre mãe e bebê, que tem a ver com a gente sair desse piloto automático, construir um apego seguro com a nossa criança e integrar o cuidado e o descanso. Quer dizer, eu só tenho um sono de qualidade quando o sono do bebê é respeitado, mas a relação entre mãe e bebê também está fortalecida, porque esse bebê, ele não dorme só porque ele está com sono, ele dorme porque ele se sente seguro e relaxado. E o terceiro eixo do sono é a sua experiência como mulher. Eu não posso esquecer que na relação da maternidade, eu tenho um bebê, tenho uma mãe, mas atrás dessa mãe, né? Não atrás, mas no mesmo nível, né? Dessa mãe, nós temos uma mulher, né? Uma mulher que ela também precisa ser olhada para além de mãe. Porque às vezes, quando a gente se torna mãe, e a gente entra num limbo em que a gente só é mãe. Mas não é, a gente é um ser humano completo, né? Então, nós temos outras necessidades. Lógico que, se você está me ouvindo aqui, você tem um bebezinho muito pequeno, de 40 dias, acabou de parir, né? Até o 3º mês ali, é muito intenso. E é intenso dentro da gente, né? Hormonalmente falando, né? E fisicamente falando, nosso corpo está voltando ao normal, tá mudando. Mas, e ali é normal esse apego com a criança, estar mais chorosa, mas à medida que essa criança vai crescendo, a gente precisa se reconhecer também como um ser apartado do bebê. Ele precisa da gente, a gente precisa ser essa fortaleza para a criança, mas para a gente ser fortaleza, a gente precisa se fortalecer.
né? Não existe uma fortaleza despedaçada, não existe. E aonde que a gente faz isso? No nosso papel por fora da maternidade. Então, a gente precisa, sim, olhar os nossos desejos, as nossas necessidades e adaptar ao possível. Aqui eu não estou falando para você esquecer o seu bebê. Ah, eu vou deixar meu bebê sem comer e vou na academia. Não é sobre isso, né? Como a gente vê muitas mães sendo negligentes aos cuidados das crianças, isso me dói quando eu vejo, né? Mas isso não é sobre isso, ser negligente, é sobre você adaptar o que é possível, mas sempre tendo em mente, você precisa também desse cuidado, né? Então, a chave da mudança, ela tá quando a gente pega esses três eixos e a gente trabalha nesses três eixos, sem com a certeza do que a gente está fazendo ali, é bom para todo mundo, para todo o contexto familiar, né? Então, quando eu falo do eixo 1, que são os aspectos do sono do bebê, que eu falei que nós temos 4, eu queria aqui trazer primeiro sobre o sono do bebê, eu quero trazer toda essa parte teórica para vocês, para tirar algum peso. Se você está me ouvindo aqui e está com algum peso nas suas costas, pode ser que essa conversa aqui tire, tá? Do que realmente é um problema de sono para aquilo que só é expectativa ou nossa ou da sociedade, tá? Sobre um bebê. O primeiro aspecto do sono é o neurológico, né? Então a gente vai pensar o que o cérebro desse bebê ele está pronto para fazer, né? Então, nesses primeiros 3 meses, né, de vida, por exemplo, o bebê ele ainda não se reconhece fora da barriga, ele está aprendendo, né, a ser um ser fora da mãe. A gente chama de esterogestação justamente por causa do padrão que esse bebê tem, inclusive esse padrão cerebral. E durante todo o desenvolvimento desse bebê, a gente vai ter vários picos ali de maturidade do sistema nervoso. Então, o nosso cérebro não nasce pronto, né? Vocês já ouviram várias vezes, pode ser que vocês já tenham ouvido, né? Que o cérebro do ser humano, ele amadurece entre 21 e alguns pesquisadores ainda falam 25 anos que ele vai estar realmente pronto, né? Então, quer dizer que a gente só entra na prontidão de maturidade ali por volta dos 21, 25 anos, nem é aos 18, hein, quando a gente fica maior de idade. Então, assim, existe um processo de maturidade. Aí a gente tem um bebê de 4 meses e a gente quer que ele tenha super maturidade. Olha quantos anos ainda faltam para que esse cérebro amadureça por completo. O córtex pré-frontal, que é a parte racional, né, ela fica bem aqui nessa parte do nosso cérebro, ele é o último a se desenvolver. Então, quer dizer, o nosso cérebro, o cérebro do teu bebê, quando ele chegou aqui, ele veio com 2 coisas programadas. Primeiro, o instinto, né? A única coisa que todo ser humano ele é programado para acontecer é sobreviver, tá? Então, a gente sempre vai tentar sobreviver. E a outra parte, a parte emocional. Então, o seu bebê, ele é praticamente instinto e emocional. O córtex pré-frontal, ele começa a se desenvolver, né, e essa racionalidade a partir dos 3 anos de idade. Então, até os 3 anos, a criança é pura emoção. É a época da birra, é a época do apego, né? Então, tudo que as pessoas reclamam nas crianças é tudo natural, é normal e faz parte da maturação cerebral. E aí, quando eu entendo que existe esse período para maturação cerebral, eu paro de colocar nas costas do meu bebê uma responsabilidade, uma expectativa que não deve existir. Existe sim crianças que o sistema nervoso ele amadurece com mais calma, a criança não sente grandes impactos. Agora, eu tenho outras crianças que provavelmente sejam a de vocês, como foi a minha, que são muito mais sensíveis a toda essa mudança, né? Aí entram os saltos de desenvolvimento. Thelma, mas não é comprovado cientificamente os saltos de desenvolvimento. Não da forma como falam, os 10 saltos. E eu falo para as mães, desapeguem dessas tabelas, desses aplicativos de salto de desenvolvimento e observem seus bebês, porque cada bebê tem um tempo, né? O que é o salto de desenvolvimento? É quando a criança está aprendendo uma nova habilidade que vai dar mais autonomia a ela, né?
Então, começa com o pescoço a endurecer, a posição da esfinge começa a rolar, senta, engatinha, levanta, anda de lado e começa a andar sem as mãozinhas, depois vem o falar. Então, tudo isso são saltos de desenvolvimento, quer dizer, o quanto a criança sai de um estado para outro. E isso não é uma constante, né? A criança não sabia sentar, agora ela sabe. Não é assim. Observem os bebês de vocês, existe um período de aprendizagem, e esse período de aprendizagem pode deixar o sistema nervoso da criança muito mais excitado, né? Então, porque ele quer fazer, né? Ele quer realizar a atividade, ele precisa aprender. Dormir é perder tempo. Eu sempre falo que as crianças, elas acreditam que dormir é perder tempo, e justamente porque elas querem aproveitar o todo, como se a vidinha delas não fosse tão longa, né? Mas, e aí algumas crianças ficam muito mais excitadas nesse período. Então, a gente observa, meu bebê não está dormindo, faz uma semana que meu bebê passou a dormir mal. Então, o que eu tenho que observar? Está acontecendo, ele está tendo uma habilidade nova ali, por acaso, alguma coisa nova está acontecendo? Aí eu começo a observar o meu filho e achar que ele não tem um problema, não preciso ensinar a técnica de treinamento de sono, nem forçar a desassociar alguma coisa do sono para esse bebê dormir, né? O temperamento foi o que eu falei para vocês. Existem os bebês fáceis, os bebês difíceis, os bebês moderados. A gente precisa entender essa criança pelas características que ele tem, a gente já consegue ver. A partir do 4º mês, a criança já começa a dar pistas do temperamento que ela tem. O processamento sensorial, ninguém fala sobre isso, gente, mas existem crianças que não são neurodivergentes, né? Porque às vezes eu falo isso, a mãe já fala, minha criança tem autismo, tem TDAH. Não, não é sobre isso. Nós também temos nosso processamento sensorial, ela muda à medida que a gente vai crescendo. Mas, por exemplo, tem crianças mais sensíveis, auditivas, tem crianças que ficam muito mais estimuladas visualmente, com cheiro, com sabores, né? Então, existe esse processo sensorial que também parte desse desenvolvimento neurológico, que pode atrapalhar o sono também, tá? Então, por mais que você ache que você não está estimulando a sua criança, mas você deixa, por exemplo, uma música rolando o dia inteiro alto dentro de casa, e seu bebê tem uma sensibilidade auditiva, ele não vai relaxar para dormir. E também nós temos aqui a ansiedade de separação, que é um processo cognitivo também muito importante, quando a criança começa a entender a percepção do objeto, né? Então, antes dessa maturação, você sai de perto da sua criança, tá tudo bem, a vida segue. Depois dessa maturação, ela precisa entender que você não sumiu dela, né? Então, quando a mãe some, para ela sumiu do universo, então ela sofre, e é um sofrimento genuíno. Então, tudo isso pode impactar no sono. A criança está dormindo e, de repente, ela acorda para saber se a mamãe está lá mesmo, né? Só para ver a mamãe, só para criar. Pode ser, sim, tem criança que passa isso muito melhor que outras, né? Um cérebro imaturo ou sobrecarregado, ele impede o sono de acontecer. É muito importante a gente entender isso. O outro aspecto do sono é o físico e o fisiológico. Vão falando para mim, vocês já ouviram tudo isso que eu falei? Se tem novidade, se não tem, vão tirando suas dúvidas aqui, tá? O corpo, ele precisa estar pronto para descansar, né? O que pode interferir, a gente precisa observar. Então, por isso que eu já não vou direto, vamos tirar a associação de sono, não, preciso fazer uma anamnese completa nessa criança, né? Então, refluxo, cólica, alergia, deficiência de ferro, ou outras vitaminas, alimentação insuficiente. Aí aqui a gente entra na exaustão física e exaustão hormonal, que é quando a gente fala que é o ciclo de exaustão, a criança não dorme à noite, aí não dorme de dia, aí vai virando aquele ciclo, a criança, o hormônio ali da criança já não sabe nem como funcionar, melatonina, cortisol não abaixa. Então, a gente tem isso que vai interferir, né, no sono, porque o nosso corpo, ele é muito reguladinho, ele tem as regras de funcionamento, e mais um ambiente de sono inadequado. Aqui eu estou falando mesmo de ambiente físico, tá? Então, muito calor, muito frio, muito barulho, luzes entrando, N coisas que podem acontecer, né? Bebês com o corpo em desconforto não conseguem manter o sono, inclusive nós. Ontem minha filha estava com febre, né, que eu falei para vocês, e ela dormiu.
E aí ela acordou chorando, e quando ela acordou chorando, mas assim, ela acordou desesperada, ela estava dormindo e puf, acordou. E aí logo ela vomitou. Então, quer dizer, ela estava com desconforto. Quem que vai manter o sono, né? Numa situação dessa, não existe. Inclusive nós, quando a gente está com dor, a gente não dorme, né? Então, assim, a gente tem que entender que temos o lado físico ali que pode contribuir, mais o lado fisiológico. Quando eu não respeito o ritmo, quando eu não tenho rotina, tudo isso pode impactar no sono. Nós temos um outro aspecto que é o comportamental, que é trazer segurança no adormecer, né? Então, o que que impede a criança de dormir? Quando eu falo comportamento, parece que é o comportamento da criança, mas na verdade é o comportamento do adulto com relação ao sono. Então, não dou previsibilidade para o dia, eu quero seguir tabelas de janela de sono sem observar o meu bebê, eu quero que ele caiba ali dentro. Rotinas que estão esgotando a família, né? Como eu já falei, às vezes a gente cria uma rotina que parece boa para o bebê, mas esgota a mãe, então não funciona, tá? E existem regras, tá? Eu coloco entre aspas, porque a gente não fala de regras fixas para todos os bebês, mas existem regras para o seu bebê que a gente precisa considerar na hora que a gente vai olhar uma rotina, tá? Existem limites que precisam existir para que o corpo se acostume e o sono aconteça. E acreditar que somente o ritual de sono noturno é suficiente para um bebê entender que é hora de dormir, tá? Então, o ritual de sono noturno, ele é um passo dentro de tantos outros numa rotina para que o bebê ele consiga dormir bem, tá? E isso eu estou falando que o dia ele prepara o corpo da criança para a noite. Então, o sono do seu filho não acontece na noite, ele acontece como resultado do que essa criança viveu no dia. E por último, dentro do eixo 1, a gente tem um aspecto emocional, tá? Aqui ele é muito, eu falo que a maioria das abordagens elas consideram esse emocional, né? O emocional da mãe e do bebê, eles andam juntos. Como eu falei para vocês, a criança ela é instintiva e emocional. Ela não, o cérebro dela ali não tem racionalidade. Então, o quanto a mãe sente, a criança também sente, né? Porque a gente chama de neurônios espelhos, né? Que o neurônio espelho é o mesmo que faz quando eu bocejo, você bocejar também, né? Como se fosse um espelho. A criança, ela espelha os próprios sentimentos dela nos sentimentos da mãe. Entendam que nesse primeiro ano, essa primeira fase da infância, mãe e bebê estão intimamente conectados, né? Então a criança sente o que você sente, algumas mais intensas, outras menos intensas. Então aqui a gente vai falar que o bebê ele só vai estar relaxado se a mãe estiver relaxada. E como que uma mãe fica relaxada? Quando ela se sente bem como mãe e como ela se sente bem como mulher também, né? Alguns despertares, eu costumo dizer que alguns despertares noturnos, eles são tentativas de reconexão da criança, né? Então a mãe fala assim, mas ele só volta a dormir mamando, porque ele aprendeu isso. Será que não é o único momento do dia que essa criança está tendo conexão real, calma com essa mãe? Né? Por exemplo, eu costumo falar também, né, que se você tem pouca conexão durante o dia, ou você é uma mulher extremamente sobrecarregada emocionalmente, essa criança ela busca presença na noite, porque a noite é lenta, né? Durante o dia a mãe está carregada de coisas, celular na mão, pessoa falando, coisas para dar conta dentro de casa, coisas no trabalho para a mãe que trabalha fora. E aí, na noite, que tá tudo tranquilo, que a casa tá tranquila, é a hora que a criança encontra conforto, tá? Acontece muito isso. Por isso, a gente não pode deixar esse pilar, esse aspecto de fora. E é dele que deriva os outros dois eixos, né? Que eu tô falando para vocês. O eixo 2 é a dia de mãe e bebê, quer dizer, né? O que funciona entre mãe e bebê. O bebê, ele não dorme só com conforto físico, ele dorme quando sente segurança física e emocional, mas muito mais emocional, porque racionalmente ele nem entende onde ele está. Ele precisa que a mãe mostre para ele que ele está seguro.
né? Então, o que que é essa dia de mãe e bebê? A rotina que você tem hoje está comunicando para o seu bebê segurança ou tensão? Você vive na correria, você vive apagando incêndio, você vive resolvendo o problema dos outros. Isso tudo impacta no que o seu bebê sente. O vínculo é previsível ou ele é confuso? Ora você, olha para você ver o perigo dos treinamentos de sono. Ora você está ali disponível para o seu bebê, aí ele precisa ser na madrugada, mas você não atende, você deixa ele chorando. Ora você pode colocar a mão, ora você não pode colocar a mão no seu bebê. Isso tudo é muito confuso. A criança, ela se sente vulnerável. A mãe, ela está presente ou está sobrecarregada? Eu falo que existe diferença de estar presente ou de dar presença. Porque às vezes a mãe está ali com o bebê sentado no tapetinho, não está prestando atenção em nada. Está no celular, está pensando em outra coisa, e a criança não está fazendo conexão. Quais são suas expectativas sobre a maternidade? O que você esperava quando você se tornou mãe, engravidou? O que você esperava e não está sendo correspondido? Quais são suas expectativas quanto ao seu bebê? O que você idealizou para o seu bebê e que ele não está correspondendo? Né? A gente precisa olhar isso tudo para entender o quanto o nosso sentimento está interferindo no nosso bebê. O corpo da mãe, ele fala muito mais do que a gente imagina. O nosso bebê não precisa de palavras para entender como a gente está se sentindo. Entendam isso. Quando você colocar isso na tua cabeça, que você não precisa estar falando, ou se você estiver falando para as pessoas, tá tudo bem, teu filho sabe que não tá tudo bem. E aqui eu trago 5 coisas para vocês fazerem e para observar e entender como tá essa díade, tá? Parar e observar quem é você hoje, o que que você carrega, o que que você sente falta, refletir sobre como aprendeu a amar, se apegar e confiar, porque isso vai refletir no seu bebê, observar as suas reações automáticas e aprender a se regular para poder regular o seu bebê, entender o porquê de algumas atitudes do seu bebê lhe causar tanto incômodo, por exemplo, choro. Por que que o choro vira um gatilho para você? Descobrir os próprios ritmos e necessidades pessoais e criar uma rotina que atenda vocês dois. O eixo 3, até aqui tá tudo bem, gente? Tá? Se tiver alguma coisa, vai me falando. O eixo 3 é a mulher por trás da mãe, porque ao nascer um bebê, morre uma mulher e outra nasce. E ela também precisa ser vista e cuidada. É porque, assim, a gente acha que no pós-parto a gente vai voltar a ser a mesma pessoa. A gente nem consegue, o nosso cérebro nem consegue mais processar. Só que, como tudo na vida, o nosso cérebro, ele gosta do conforto. Quando você se torna mãe, e a gente não vem pré-programada para ser a melhor mãe do mundo, não, tá? Existe sim um instinto ali materno, mas nem todas nós conseguimos colocar ele para fora, não, tá? O instinto existe, a gente veio programado ali, vamos ser mãe, nós somos mulheres, temos útero, nós podemos ser mães, mas nem todas conseguem colocar esse instinto para fora, senão a gente não via tanta atrocidade, né? Não é igual nos animais, né? O nosso cérebro racional ali, né? O córtex pré-frontal que só nós seres humanos tem, nos faz duvidar disso tudo, né? E como um processo da sociedade mesmo, né? Da modernidade, a gente se desconectou muito da nossa intuição, do nosso instinto. E aí a gente precisa intencionalmente buscar isso, né? Porque quando você. É o que eu falei para vocês, eu amo meu filho, mas eu não gosto da maternidade. Isso não existe, não é coerente eu falar essas duas coisas. Gosto do meu filho, mas eu detesto a maternidade, não é coerente. Então, você entende como o nosso cérebro está confuso com relação a isso. E como o nosso cérebro também gosta da zona de conforto, a tendência é que a gente tente voltar a ser a mesma mulher que a gente era. Mas como isso é impossível de acontecer, né? Porque agora a gente tem um bebê para cuidar que precisa da gente por longos anos, né? Vai virar criança, vai virar adolescente, vai precisar de nós. A gente precisa intencionalmente encontrar essa nova versão, né? Construir essa nossa nova identidade para além de mãe, mas considerando que nós somos mães. Né? Então, nem tudo que você podia fazer antes, por exemplo, antes
Eu podia estar agora aqui dando essa aula sem preocupação nenhuma, do tempo, da hora, nada. Mas agora eu tenho uma filha me esperando, eu tenho horário, né? Então eu não consigo mais ter a mesma liberdade. Mas não significa que eu não posso estar aqui dando essa aula, fazendo esse encontro com vocês. Né? Eu só preciso rearranjar as coisas dentro da minha possibilidade. Né? E aí aqui eu trago mais reflexões. O que faz sentido para você em termos de coisas, de ambientes, de relações? A gente se exaure muito tentando caber em ambientes que não nos cabem mais enquanto mãe. Né? Eu falo que depois da maternidade, todas as minhas amigas são mães. Mas depois que eu me tornei mãe, porque elas foram mães antes, muitas delas sumiram de novo de mim. Por quê? Elas estão vivendo uma outra fase da maternidade que agora elas estão se aproximando de novo, né? Porque a Melissa está maior. Elas estão vivendo outra fase e é normal quando a criança é pequena as pessoas se afastarem, né? Poucas ficam perto da gente. Só que eu não posso julgar essas mulheres, porque quando elas tiveram filhos, eu também me afastei delas, porque eu não tinha filhos. E a maternidade ali, principalmente nessa fase de bebê, muda a gente. Então, será que eu preciso caber em todo o ambiente? Eu preciso caber em todas as relações? Eu não deixo de gostar das minhas amigas, né? Mas não significa que eu vou forçar uma relação que não vai rolar se elas não querem também, né? Como eu não queria e não fui procurá-las quando elas tiveram os filhos dela. E a gente precisa ter essa maturidade, nós temos que ser adultas o suficiente para entender isso. Você pede ajuda quando precisa ou você carrega tudo sozinha? O que eu mais vejo é mulher reclamando que, por exemplo, o marido não ajuda, mas ela nunca pede. Ela quer que ele adivinhe. Isso é coisa de mulher mesmo, assim, coisa do cérebro feminino de querer que as pessoas adivinhem, né? Mas a gente tem que trazer de novo essa maturidade, essa vida adulta, porque quem quer que adivinhe é a criança, é a minha filha que quer que eu saiba o que ela quer comer, né? Como adulta eu preciso pedir, né? Mas aí não está vindo essa ajuda, aí é um outro papo que a gente precisa ter, né? Tanto que eu falo aqui, você tem rede de apoio ou você só tem rede? Ou você nem tem, né? Eu brinco, né, que muitas mulheres chegam para mim e falam assim, não, eu tenho minha sogra que me ajuda, mas ela é rede ou ela é rede de apoio? Porque às vezes a sogra palpita tanto ali que ela acaba mais atrapalhando. Tadinha da minha mãe, por exemplo. A minha mãe, no início da vida da minha filha, da minha maternidade, ela não foi uma rede de apoio para mim, ela foi uma rede, né? Então, assim, ela cozinhava, lavava, mas na hora do emocional, minha mãe não conseguia ser essa pessoa porque ela não teve isso, ela não sabe ser essa pessoa. E aí, hoje eu entendo que eu não posso nem exigir isso dela, né? Porque ela também não teve e ela não tem obrigação nenhuma de me atender. E hoje eu entendo isso, mas a gente também precisa entender. Aí, quando eu percebi que estava me fazendo mais mal, ela cozinhando, lavando para mim, mas falando um monte de coisa na minha cabeça, estava me fazendo muito mais mal do que eu ficar sozinha em casa e me virar, eu voltei para minha casa, né? Porque eu fiquei um tempo com ela. Então, a gente precisa ter essa maturidade, né? E se a gente ainda não tem, a gente precisa de alguém que fale, né? Aqui eu trago também mais 6 pontos para a gente observar. Tempo para você, né? Cuidados com você. Depois eu mando essa apresentação e aí vocês leem com mais calma, tá? Revisão das relações, a sua voz como decisão, a gente perde muito a nossa voz depois que vira mãe, porque a gente fica ouvindo todo mundo dá palpite na nossa vida e a gente aceita. Permitir-se experiências, o que te move, né? Então, aqui eu trago um pouquinho mais, né, dos nossos sonhos, dos nossos planos, do nosso propósito, porque eles mudam. Eu tinha sonhos, por exemplo, olha um exemplo bem prático. Eu sempre vivi no mundo corporativo, então, quando a minha filha nasceu, eu achei que eu ia continuar naquilo, porque era aquilo que eu sabia, era aquilo que eu gostava, e enquanto eu fui vivendo a maternidade, fui percebendo que aquela vida já não funcionava mais para mim, já me incomodava, já me fazia sofrer, eu tive que mudar o meu propósito, né? Hoje, se eu precisasse voltar para a CLT, uma das coisas que eu mais, que eu não queria, era ter altos cargos de liderança, porque demanda tempo, demanda energia e eu não quero perder mais isso, né? Se eu precisasse disso, eu já não queria mais. Então, eu queria ficar quietinha na minha trabalhando. E eu construí a minha vida inteira um caminho para chegar nesse topo, né? Então, é importante a gente entender essa mulher por trás da mãe depois do nascimento do nosso filho, porque as coisas mudam. E se a gente insiste naquilo que dói, naquilo que não funciona mais, a maternidade não
fica leve, né? A tal da maternidade leve. Ela vira um peso. E aí a gente fica cansada, estressada e vai refletir aonde? No sono das nossas crianças, né? Fez sentido até aqui para vocês? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Eu amo ser mãe e amo maternidade. Eu só estou exausta. Queria ter tempo para descansar e preocupada que minha bebê tem um problema no futuro por não dormir nunca. E você está cheia de razão, tá? A gente, quando está vivendo na exaustão, foi exatamente o que eu falei até aqui. A gente não consegue reconhecer mais nada, né? E às vezes a gente está nesse ciclo, tá? A gente não se reconhece, fica cansada e aí entra, vai refletir no sono dos nossos filhos, então vira um ciclo ali, né, que não funciona. Às vezes, sim, eu só não consegui fazer a rotina perfeita, né? E eu tô bem com a minha maternidade, tô bem enquanto mulher, mas eu não consigo. A gente corrige a rotina e funciona tudo bem, mas às vezes não é só isso, né? E eu gosto sempre de fazer esse exercício de olhar para mim, né? Eu tô falando como pessoa aqui, nem tô falando como profissional, tô falando como mãe, como mulher, que eu me obrigo a fazer esse exercício de olhar para mim de tempos em tempos, e eu vou ensinar isso para vocês, como eu faço. Não hoje, tá? Mas eu faço esse exercício para eu nunca me perder de mim, para eu ser uma versão muito melhor para minha filha. E eu faço isso desde que ela era pequenininha, tá? Porque às vezes olhando, escutando eu falar agora, eu faço isso, faço aquilo, parece que é tudo mais fácil, porque minha filha já tem 3 anos, né? Mas na verdade, gente, eu faço esses exercícios desde quando ela é pequenininha, né? E eu tento comprovar para vocês que eu faço. Porque é muito importante a gente não se perder de quem a gente é, porque nós precisamos ser a melhor versão nossa para os nossos filhos, né? E aí vem como a gente vai colocar isso em prática, tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é respira, né? Se você ficou até aqui comigo, é que você entendeu que não é sobre tentar de tudo, mas sobre fazer o que é certo para o seu bebê com um olhar para você, né? O sono da sua criança, e aí lendo o comentário, achei muito importante eu falar sobre isso. O sono do bebê, ele começa no seu próprio descanso, né? E aí eu trago para vocês, algumas já viram, né, já tiveram acesso a esse conteúdo que eu vou falar agora, mas algumas ainda não, né? E aí é isso que eu quero mostrar para vocês agora, se vocês me permitirem apresentar para vocês uma grande oportunidade, um mês inteiro comigo, um novo começo, um descanso de verdade, né? A verdade é que você pode tentar qualquer coisa para melhorar o sono do seu bebê, mas se na hora de colocar em prática você não estiver abastecida e cuidada, nada vai funcionar, né? E como não tem funcionado, provavelmente até aqui vocês não conseguiram colocar muita coisa em prática. Talvez seja assim que você chega até mim, né? Uma das coisas que eu entendi antes quando eu comecei a fazer a psicanálise foi justamente que só ensinar sobre sono e falar superficialmente com as mães sobre terapia, tanto que uma das coisas que eu sempre fazia nos meus atendimentos era buscar terapia para as mães. Uma das coisas que eu quis fazer com a psicanálise foi trazer a terapia para dentro do meu atendimento. Por quê? Enquanto eu fazia os ajustes de sono com a minha filha, eu estava fazendo terapia também, tá? Então, foi uma coisa que não aconteceu um apesar do outro, um aconteceu com o outro, né? E aí, foi quando eu criei o Aurora Início. Por quê? Hoje eu tenho o meu programa Aurora,
que ele é um programa de 12 meses, né? Então, ele é um acompanhamento terapêutico completo. Mas nem todo mundo está disposto a entrar nesse acompanhamento. Então, eu criei uma oferta agora para esse mês, que provavelmente não vai se repetir nesse formato que eu estou entregando agora, que é o Aurora Início, que seria um acompanhamento de 30 dias para transformar as noites e os dias, reduzindo os despertares noturnos e recuperando o seu descanso a partir do cuidado emocional com você. Então, aqui no Aurora Início, eu estou misturando o sono do seu bebê com a terapia para olhar para você, para que os 3 eixos eles trabalhem juntos e você tenha os resultados, né? O que você vai receber e viver, né, dentro do Aurora Início? Fica aqui comigo, tá, gente? Não desiste de mim, tá bom? Vocês vão gostar do que eu vou falar até o final. Você vai receber o plano de rotina e sono do seu bebê, com base na minha metodologia integrativa, que eu vou fazer especialmente para você. Não é nada pronto, não é fórmula pronta, eu não gosto das fórmulas prontas, tá? Você vai receber um encontro inicial ao vivo, em grupo, para a gente abrir a jornada, onde a gente vai ter um encontro bem legal para eu explicar como vai funcionar essa jornada na prática. Você vai ter temas e exercícios terapêuticos semanais voltados para você se encontrar como mãe e se reencontrar como mulher. Então, eu vou trazer a terapia para vocês, tá? Para dentro de um grupo por 30 dias. Direcionamento diário no grupo, com reflexão, prática, conteúdo para guiar no processo, tanto no processo terapêutico quanto no processo de sono do seu bebê, e um encontro final, né, para a gente encerrar esse ciclo e te mostrar os próximos passos. Quando que ele vai acontecer? Dia 11/11 ele começa, tá? 11 agora semana que vem, 11/11 a gente tem o nosso primeiro encontro e a abertura do grupo no WhatsApp para interação. E ele se encerra no dia 10 de dezembro com o nosso encontro de encerramento. Então, e você vai estar dormindo muito melhor. Eu garanto para você, tá? Então, são 30 dias, um mês inteiro comigo, para você sair do ciclo de exaustão e viver noites mais tranquilas. E não acaba por aqui, tá? Quem entrar hoje, tá? Hoje, recebe o plano de rotina e sono antes do início da jornada. Quer dizer, você tem 30 dias para tirar todas as dúvidas, para aplicar o plano especial, exclusivo, personalizado que eu vou te entregar, olhando as necessidades do seu bebê, olhando as características. A gente vai conversar muito sobre isso. É um formulário enorme, cheio de informações importantes para eu construir para você esse plano de rotina e sono. Você vai receber antes, então quer dizer, desde o dia 11 você já vai poder tirar as dúvidas. Se você entrar hoje é quinta, sexta, sábado. Na segunda-feira você já tem o plano em mãos, tá? Dependendo da minha demanda, até antes. Mas você vai ter o plano em mãos. Então, você já vai começar, você não vai esperar começar o grupo para depois de uma semana receber. Não, você vai ter 30 dias de acompanhamento, tá? Mais 30 áudios de alta conexão que você vai poder acessar para o resto da vida. E esses áudios, eles são ouro, tá? Eu ouço os meus áudios todos os dias, todos os meses, porque me faz muito bem, tá? Porque é um momento de que eu me forço a me conectar comigo, né? Porque a gente sempre se esquece, a gente sempre se coloca em segundo plano depois que a gente se tornou mãe, né? E além de tudo, eu vou te dar uma garantia, tá? Uma garantia. É um compromisso. Que se ao final dos 30 dias o seu bebê não estiver dormindo muito melhor, tá? Com redução dos despertares ou até mesmo as noites inteiras de sono, que aí depende da idade da criança, né? Depende do desafio de sono, do desafio que vocês estão passando, eu vou te oferecer uma consultoria grátis. Tá? Então, se não acontecer do sono melhorar, você fez tudo, você implantou tudo, você participou comigo do grupo terapêutico, você vai falar assim, Thelma, não funcionou. Eu vou te dar uma consultoria grátis, tá? E aí a gente vai sentar tete a tete e eu vou te ajudar, eu vou mostrar para você onde está o erro, porque eu confio tanto na minha metodologia, que eu sei que você vai ter resultado. Então, essa é a minha garantia. E eu quero que você esteja dentro justamente para você ver que vai funcionar.
tá? Vai funcionar. Eu coloco a minha pele em risco que não vai funcionar o que eu estou oferecendo, porque não é só um plano de rotina, é um acompanhamento para você também, tá? E o investimento, né? Um acompanhamento individual de 30 dias comigo dentro do programa Aurora, ele custa R$ 497. Com a chegada da Black Friday e todo o sentimento que vem, né? Eu quis criar uma oferta inédita, né, para quem entrasse. Então, eu criei esse grupo terapêutico e aí eu não quis cobrar isso. Eu vou te dar 70% de desconto para o Aurora Início. Então, você vai pagar R$ 147 ou 12 vezes de R$ 14,96, tá? Então, assim, por menos de R$ 15 ao mês, você vai resolver o sono do seu bebê. Tem curso sendo vendido na Black Friday por muito mais do que isso. Curso, eu tô te oferecendo acompanhamento, tá? E aí agora é o momento de dúvidas. Se vocês tiverem alguma, ficou alguma dúvida para vocês sobre o que a gente conversou, sobre o programa Aurora Início? Vale muito a pena. Hoje eu estou colhendo os frutos desse tempo acompanhado. Obrigada, viu, Tati? É exata. Ó, a Tati, ela também já fez, né, um acompanhamento comigo em outro grupo, né, no Rotina que faz dormir. E ela nem teve acesso, tá? A parte terapêutica. Não teve acesso, né, Tati? Então, tá vendo? Não sou eu que estou falando. Então, não acha que que eu estou aqui falando do meu método, isso porque ela nem teve acesso à parte terapêutica. E ela já teve resultados. E é isso que eu gosto de ver, tá? Então, obrigada, Tati, pelo seu relato aqui. Gente, meu marido precisa ir trabalhar. Eu queria agradecer muito vocês que ficaram aqui. Eu vou abrir o grupo lá para a gente conversar, tá? Vou colocar a oferta lá no grupo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só me mandar por lá, ou se não ficarem à vontade de estar lá no grupo, vocês podem me chamar também no particular. O Aurora Início ele é o primeiro passo para transformar suas noites cansadas em momentos de conexão. É o seu recomeço, né? E eu chamo vocês de potência, porque o que eu quero trazer para vocês é toda essa potência que já existe em vocês, como mãe, como mulheres. E eu agradeço muito o tempo de vocês aqui comigo, tá? Um beijo, a gente continua lá no grupo. Até mais.